Olá pessoal, e aí, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Eu me chamo David, sou professor de desenho. Estamos na metade, mais ou menos, de um processo de trabalho de desenho artístico, né? Você está começando, chegou aqui agora, caiu de paraquedas aí, não sabe, assim, eu aconselho você a voltar, né, às primeiras aulas, que é toda aquela construção, a sequência de sólidos básicos. Eu pensei assim, bom, vou começar a dar aula no YouTube. Eu acho interessante se eu trabalhar com os alunos o início. Qual o início? É você entender as formas geométricas básicas. Claro que aqui a gente trabalha com um pouco mais de técnica, mas não é desenho técnico. Por favor, quem estiver assistindo, pô, é desenho técnico? Não, não é. Até porque a gente não tá, assim, eu utilizo às vezes régua, material técnico, mas não é uma obrigação. Eu deixo isso bem claro aqui, eu quero que vocês se sintam livres, mas o entendimento, o bom entendimento do que vocês vão representar é muito importante para o início do processo, né, de aprendizado do aluno para o desenho artístico. Então, assim, vamos trabalhar também outras possibilidades e tipos de representação. Exemplo, observação. A gente aqui que quer aprender somente a melhorar o desenho de retrato. Beleza, vamos fazer isso aí. Vou trabalhar com vocês como vocês tirarem as medidas, o que é mais interessante, como você conseguir as nuances de tom de cinza, como fazer detalhes, e aí você ter um desenho bem realista de um retrato. Mas também, assim, é uma possibilidade, né? Tem várias vertentes de desenho e eu preferi começar com o que seria o básico do básico, porque às vezes a pessoa quer desenhar, não sabe desenhar nada e ela quer ter essa facilidade em criar, em pensar em alguma coisa. Eu quero pensar em alguma coisa aqui e quero fazer. Então, para que você consiga chegar a esse nível, a essa facilidade em representar, é necessário entender as formas básicas, que são aquelas 5 formas, né, que eu determinei aqui, que seria legal. São os 5 sólidos geométricos mais básicos de todos, que seria o cubo, a pirâmide com base quadrada, todos estão aqui, ó. Cubo, a pirâmide com base quadrada, aí temos o tronco de pirâmide, que é uma seção, né, é um pedaço de uma pirâmide. Temos o cone, temos o tronco de cone, que também é uma seção do cone. Temos o cilindro e temos a esfera, que será de todos os três, né, de todas as três, todos os três que eu separei, né, em todas as 3 partes. Ela sempre é a última esfera, né? Ela mais, assim, um pouco mais, não diria que é difícil, um pouco mais trabalhosa, é a verdade, né? Bom, essa é a aula 18, número 18. Estamos trabalhando com a volumetria do sólido. Eu expliquei na aula 16, se não me engano, o que acontece, né? O efeito que a luz causa quando ela toca no objeto. Isso é importante pensar. Você não vai desenhar, eu quero fazer isso aqui e a luz vem de onde? Para onde é que vai o efeito da volumetria? Como é que eu consigo representar esse plano? O que é que eu estou desenhando? Qual formato que isso vai ter? Como é que isso vai ficar representado de acordo com a direção de luz? Tudo isso é importante. A gente trabalhou já a forma cúbica, né, que foi a primeira de todas, na parte de sombra, né? Também na parte de construção, mas agora na segunda etapa, que é sombra não, ausência e incidência de luz. Falei sobre isso também na aula 16, que é quando você tem, assim, alguns autores, professores, gostam de determinar no desenho que existe a sombra própria e a sombra que é projetada. Mas para o meu ver, não existe sombra própria, porque sombra, ela já determina, já especifica que é a projeção de algo em outro plano, né? Sombra é quando um objeto impede que aquela luz que está sendo direcionada a ele seja impedida de prosseguir e tocar no plano que está à frente, adiante. Então, quando você tem um objeto que impede aquela representação dele no plano, é chamado de sombra. E a área que está escura no objeto, que não está sendo iluminada, eu considero como a ausência inicial de luz, né? A ausência inicial, você tem o ponto inicial de luz no objeto e tem um ponto de ausência de luz no objeto. Então, você consegue determinar o volume. Não começamos ainda a parte de projeção de sombra, vai ser a terceira parte. E aí finaliza isso e a gente começa a fazer outras coisas. Nós vamos terminar essa sequência. Hoje nós vamos entender essa problemática, né, de uma forma arredondada, que seria o cone. Então você tem uma face plana
e você tem um corpo que é uma extensão da base circular indo em direção a um vértice. Essa é a forma cônica. A diferença da forma cônica para a forma cúbica, no caso aqui, né, ou a forma que tem faces planas, é que a luz ela toca em um ponto inicial do objeto e se propaga de maneira suave. Então você precisa entender o ponto inicial de luz, você precisa entender o ponto inicial de ausência de luz e você precisa entender o que seriam os intermediários a esse ponto. Por que os intermediários? Porque os intermediários eles vão determinar exatamente até onde o limite máximo em que a luz toca nesse objeto. A partir daquele momento ali, é uma área que ela não recebe luz, então aquela área, né, que não recebe luz direta, eu vou trabalhar o degradê e as nuances, o que eu quero que fique mais sutil, que fique menos sutil, que vai estar mais escuro, a partir desta minha área intermediária. Em todas as construções, eu gosto de fazer uma reflexão imaginária em que temos o objeto e o ponto de luz, pode ser uma luz natural ou luz artificial, né? Eu trabalho com os dois tipos de luz para a gente entender. Luz que seja natural é somente calor, ou luz do sol, fogueira, uma vela. Tem autor que determina que fogueira e vela, ou qualquer outro tipo de calor que não seja o sol, seria também luz artificial. Eu não considero assim, mas não tem problema nenhum. Se você considera assim, beleza, continua no estudo. O importante é que o calor, que é o sol, ele é muito intenso. De todas as fontes de luz, ele é o mais intenso. Então, quando ele ilumina o objeto, ele ilumina logo todo de vez. A não ser que ele esteja em um ponto do dia, que ele já esteja para, tipo, ou nascendo, ou já crescente, ou nascente, tipo, no final já, né? No pôr do sol, ou quando ele estiver se pondo, né? Nascendo e se pondo. Nesses dois pontos aí é uma luminosidade mais suave, né? Então você não tem aquela... Mas mesmo assim ilumina por completo. Ilumina por completo. Outro detalhe que eu falei também na primeira aula de luz, que foi a aula 16, eu falei sobre a luz atmosférica. O que é isso? É porque a nossa atmosfera ela é repleta de micropartículas de água. Então, quando você não ilumina diretamente um objeto, mesmo você não iluminando diretamente um objeto, mesmo que com luz natural ou artificial, existe a atmosfera que faz com que esse rebatimento de luz que toca somente em um ponto do ambiente, ele consegue se propagando, claro que não com a mesma intensidade que a luz direta, mas consegue fazer essa propagação e você consegue iluminar essa área de uma certa maneira. Sim, você consegue iluminar. E temos a luz rebatida, né? Que a luz bate em um plano e ela volta, ela retorna. Então, isso tudo é preciso entender para que você consiga representar um desenho bem elaborado e bem construído e, assim, livre de dúvidas. Qual a minha intenção? É fazer com que você perca a dúvida. Eu tinha dúvida, não sabia como fazer. Então, quando você entende, você sana as dúvidas e você consegue resolver o problema. Já se perguntaram por que tem artistas que desenham muito bem, às vezes criando aqui na sua frente, ó, faz um desenho, quem gosta de quadrinho mesmo, quem gosta de tatuagem, vê o cara desenhando ali, criando, consegue elaborar um desenho muito bem feito, muito bem construído. Por que será? Já pensou e parou para se perguntar por que será que ele sabe? E eu não sei. Por mais que eu desenhe olhando tanta coisa, tenho tanto desenho, tanta referência, tanto estudo, por que eu não consigo? Por que tem um bloqueio? Por que eu não consigo representar do meu jeito algo que eu até entendo que seja, mas por que eu não consigo? Porque faltou essas dúvidas em relação à construção dos sólidos, a luz direta no objeto e você entender a volumetria dele e a projeção de sombra, né, que seria ele projetado em um plano, projetado em outro plano, né? O plano está inserido em um local e ele e a luz toca nele e é projetado o plano dele. Você tem os 3 passos para entender completamente como representar isso. E aí você sanou sua dúvida e você sabe fazer. É por isso que tem pessoas que sabem fazer de uma maneira muito mais prática, e entende o que está fazendo e consegue fazer com convicção e de maneira muito correta, muito mais plausível e visualmente bonito do que outras pessoas que sabem, às vezes sabem, mas eu faço, mas eu não consigo, porque tem dúvidas. Beleza? Então vamos para nosso desenho do cone. Até mais.
Olha, galera, eu esqueci do nosso desenho assim, eu reduzi, né, a quantidade de luz que tinha aqui. Deixei só a luminária aqui que está do meu lado aqui. Apaguei as luzes gerais, né, para a gente ter uma ideia aqui do que acontece quando a luz toca diretamente no objeto, né? Então, veja que tem a direção aqui, temos uma altura aqui já determinada por conta da luminária. Mas o que eu estava explicando é o seguinte, ó, quando você tem um objeto cônico, ele tem um ponto inicial de luz, um ponto inicial de luz aqui. O oposto, aqui ainda tem atmosfera, tem um papel para rebater luz, né? Tem outros planos aqui que fazem com que essa luz retorne, temos a atmosfera, mas já dá para ter uma ideia melhor do que seria a área mais escura, né? A área mais escura e as intermediárias, né? Que seria um ponto intermediário entre o centro e essa parte no fundo. E quando você trabalha com a luz tocando no vértice, é porque aqui não dá para ver, né? Tenta inclinar. Deixa eu puxar a luz para cá para ver uma coisa. Aí, aqui, deixa eu ver se eu consigo. Quando a luz ela toca no vértice, ela ilumina tudo, né? Aí, acho que ficou bem iluminado. Trabalhando com a luz aqui em cima, ficou. E quando a luz toca no fundo, ela ilumina o fundo e a frente não vai estar iluminado, né? Se toca inclinado, ela vai propagar para esse lado, para esse aqui também, mas ela vai perdendo, se não for uma luz muito intensa, ela vai perdendo à medida que for ficando distante do ponto inicial de luz, né? É por isso que eu gosto de fazer sempre esse exercício pensando somente na luz e no ponto de luz, para começar, porque é o entendimento. E depois a gente trabalha realmente com ela no plano e com a atmosfera, porque aí você tem uma representação mais correta do que seria a visualização, né? Então eu vou acender a luz para não ficar tão escuro aqui. Eu acho que fica melhor quando eu acendo a luz para desenhar. Não, eu vou deixar assim. Vou desenhar assim. Dá para desenhar. Vamos lá. Primeiro passo é, eu vou pensar. Aqui vai ser um desenho com luz natural e artificial. Luz natural artificial, não sei. E só imaginando a forma. Vamos lá. Bom, tem luz natural e tem luz artificial. Luz natural é qualquer luz que emane de fonte de calor, como sol, fogueira, vela, qualquer coisa que possa ser transmitida através do calor. Luz artificial é qualquer luz que não seja essa luz aqui, seja uma luz construída por nós, tipo lanterna, lâmpada, luz de LED, neon, sei lá, tudo que a gente fizer, tudo que a gente farol de carro, tudo que a gente fizer de maneira artificial, de maneira elétrica, né? Artificial. Seria a luz artificial. Tá, eu vou construir alguns cones de maneira aleatória, né? Então, como é que eu vou fazer? De maneira aleatória, sem precisar representar, né? Todo aquele exercício que a gente fez no início, que foi linha do nível do olhar, ponto de fuga, né? Entender a altura, tá abaixo do nível do olhar, entre, acima. Eu vou pensar nisso e vou fazer aqui. Se torna mais fácil. Exemplo, ó. Eu quero uma peça bem abaixo do nível do olhar. Então, a elipse fica bem aberta. E o ponto de cima, ó, bem próximo ao objeto. Então, essa peça aqui está realmente, assim, está muito abaixo do meu nível do olhar. Aqui atrás eu sei que é pontilhado e na frente é preenchido. Beleza? Vou trabalhar uma aqui agora totalmente de cima. Já que eu fiz essa daqui, uma totalmente de cima é o círculo. É o círculo. E o ponto. É um cone, totalmente de cima. Beleza? Vamos lá fazer um agora aqui, tipo assim, abaixo do nível do olhar, mas não tão abaixo do nível do olhar. Então, eu tenho aqui a elipse. Tem o centro, imagina o centro. Um eixo aqui. E tenho a extremidade, né? Lembram da construção do cone? Eu sei que o cone é uma infinidade de linhas dessa aqui, ó, passando por ele. Isso aí foi lá na aula de construção. Quem não viu, volta. Lá na aula de construção eu falei sobre isso aqui, né? É uma extremidade, uma sequência de linhas, só que eu não preciso representar tudo, eu só imagino o extremo, de um lado e do outro, né? Onde a visão, eu tenho um máximo de visão de curva,
E aí eu ligo esse ponto ao vértice. Desculpa, um espirro. Perdão, vamos lá. Mais um aqui, um pouco mais abaixo do nível do olhar. Abertura um pouco maior. Aqui a parte escondida que eu não vejo. Aqui eu vou trabalhar agora sei lá, meio inclinado. E eu vendo mais a base. Aqui eu estou visualizando a base. Então levo o ponto do eixo para representar o corpo. E aqui eu consigo ver tudo. Tudo está visível para mim. Eita, linha. Vou fazer um outro aqui. Acima do nível do olhar, né? Vou fazer um acima do nível do olhar. Um pouco inclinado. Três, 6, vou fazer mais 3 aqui. Tá bom. Quanto mais estudo tiver, melhor, né? Vou trabalhar aqui mais aberto. Mas está abaixo do nível do olhar. Trabalhar um aqui. Vou fazer um ângulo legal aqui, ó. É quase todo aberto. É que nem esse aqui. Só que tipo assim, ele não está totalmente. Subir um pouquinho, né? Subir um pouquinho. Subir um pouquinho aqui. Chegar bem na pontinha aqui, pronto. Quase no extremo. Quase descendo, né? Quase tocando ali na lateral. Mas não tocou na lateral. E aí eu faço a base. Pronto. Vou fazer mais um aqui. Então tenho 3, 6, 8, mais um aqui. Não, fecha 9. Normalmente eu começo com 9 desenhos, né? 9 formas. Acho que é porque eu separo 3 para uma situação, 3 para uma outra situação, 3 para outra. Então, nesse caso aqui, talvez nem precise de tantas situações, mas vamos lá. Ficou bem parecido esse, vou fazer o contrário, né? Cadê a borrachinha? Um desses vai estar, esse aqui está abaixo do nível do olhar, e esse está acima. Tá, vamos lá. Então o que acontece, ó? Eu preciso saber exatamente onde a luz toca no objeto inicialmente. Esse é o primeiro passo. Então eu tenho dois tipos de luz, natural e artificial, né? Vamos imaginar aqui luz natural. Então essa linha daqui, ó, vai me representar a linha inicial de luz no objeto, certo? E eu quero que essa luz seja luz natural, certo? Aqui, luz natural. Qual o ponto oposto a esse? Para fazer isso aqui, entender como é uma forma arredondada, não tem nada que me diga lá atrás, eu preciso imaginar o centro dessa peça. E nem sempre o centro de um cone é no centro dele. Exemplo, não sei se vocês perceberam aqui, ó, mas esse ponto aqui, ele não está equidistante. Onde está o ponto? Ele não está equidistante dos dois lados. Ele está mais acima do que para baixo. Por que isso? Porque quando eu imaginar aqui, ó, a forma retangular, em que eu quero reproduzir o círculo aqui embaixo, ó, vamos voltar para aquelas aulas. Quando eu imagino isso aqui, é que eu tento achar o centro do quadrado aqui embaixo, que está em perspectiva, né? Duas linhas estão indo em direção a esse ponto aqui, ó. Duas linhas estão em direção ao ponto do lado direito, duas linhas estão indo em direção a um ponto do lado esquerdo, né? Vocês percebem isso? Que a linha está fechando aqui um pouco mais, ó. Esse quadrado está mais aberto aqui, mais fechado aqui. Ele está mais aberto aqui, está um pouco mais fechado aqui.
porque isso, eu tenho que ter essa distorção quando eu vou representar o quadrado. Então, o ponto ele não fica no centro desse quadrado em perspectiva, ele fica mais para cima. O lado de trás está perdendo a proporção, ele fica menor. Tudo que eu vou fazendo aqui para trás, dentro dessa peça, ela vai perdendo a proporção. Ela vai perdendo a dimensão, ela fica menor. Então, esse ponto ele é muito importante. Exemplo, esse ponto aqui, eu não vou chegar aqui no centro e fazer um ponto, porque não é no centro. Como ele está abaixo do nível do olhar, lá está indo em profundidade, é sempre um pouquinho mais para cima. Só pensar nisso. Aqui é a mesma coisa, ó. O ponto não é exatamente no centro, ele vai um pouco mais para cima. Esse daqui, o ponto já vai mais para baixo, porque a peça, eu estou vendo o fundo dela, eu estou vendo o fundo da peça. Tem até um ponto aqui, ó. Então, mas não dá para ver, peraí, assim, aí. Tá vendo aqui? Tem um pontinho. Aí, quando você vai inclinando, ó, a parte de trás, essa distância aqui atrás, se torna sempre menor do que essa que está aqui na frente. Vocês percebem isso aí, que há uma distorção? Então, aqui nesse caso já é maior nesse pedaço aqui do que nesse pedaço aqui. Esse pedaço aqui já fica menor. Está ficando claro isso? Aqui é quase no centro, mas é um pouco mais para lá do que para cá. Mas é quase no centro. Aqui é a mesma coisa. Quase no centro, mas para essa área que está indo para o fundo, o ponto já fica mais distante. Nessa daqui, ó, ela está inclinada, eu estou vendo a peça, né? Vendo essa forma, mas eu sei que vindo para cá está mais distante, né? Como se a peça estivesse aqui indo para o fundo, é como se uma curva aqui estivesse mais próxima de mim. Então, esse ponto aqui ele não fica no centro exato, ele vai correr um pouco mais para trás. Essa é a ideia. Beleza? Ficou claro isso aí? Espero que sim. Então, vamos lá. Tem um ponto inicial de luz, de incidência de luz no objeto. Eu vou pegar essa linha daqui, ó, eu vou chegar na base, eu vou ligar este ponto ao centro, que é o centro do objeto, né? Não é o centro do círculo exato. O centro que eu imagino do objeto. Prolongo, e aonde ele tocar aqui atrás seria o ponto inicial de ausência de luz. Tá claro isso aí, galera? Aí depois eu vou pensar o quê? O que seria o intermediário? Eu posso fazer até assim, tipo, aleatoriamente, imaginar que é o meio é aqui, não, mas eu tenho uma outra possibilidade, uma outra maneira de achar esse centro, assim, claro que não tecnicamente, né? Não vai ser tecnicamente, mas é uma maneira mais fácil de a gente chegar nessa inclinação aí, que é o seguinte, ó, é você pegar essa peça, imaginar uma linha vertical. É só imaginar, viu, galera? Uma linha horizontal dividindo ela ao meio. Aqui, ó, dividindo ela assim. Verticalmente e horizontalmente. E você perceber o quanto que andou aqui, ó. O quanto andou aqui para o lado. O quanto andou aqui, ó. Sempre uma direção só, né? Se ele andou aqui para a direita, aqui ele andou para a esquerda. E essa distância que andou aqui, essa que andou aqui, será sempre um pouco menor do que aqui na frente. Vou explicar por quê. Porque quando você pega uma forma geométrica dessa aqui, deixa eu tentar fazer assim, que aqui dá para ver. Quando você pega uma forma geométrica circular e você quer fazer uma distorção, quando você começa a inclinar, que ela começa a distorcer, você sabe que toda essa extensão é uma mesma medida, não é isso? Tipo, imagine o quadrante, vamos lá, quadrante. Imagine que você cortou aqui ao meio e aqui ao meio, né? Verticalmente, horizontalmente. Temos um quadrante, 2, 3, 4. Todos eles são iguais. Mas tudo que está próximo a essa extremidade, a essa daqui, ó, quando eu inclino, tudo que está aqui na curva sempre vai parecer menor do que o que está na frente. Está ficando claro isso? Eu espero que sim. Vou repetir. Se você tem uma área aqui, uma dimensão, vamos supor que você dividiu aqui no meio e você inclinou isso aqui de frente aqui para você, ó. Inclinou de frente. Como é que eu faço? Eu não vou fazer aqui para não riscar, para não adianta. Mas imagine aqui o círculo. Imaginem o círculo. Imaginem que você dividiu ele ao meio. E imaginem que você inclinou isso para a sua direção, para visualizar essa divisão assim, ó. Pronto. Aqui acho que vai ficar mais claro agora entender. Olha, eu tenho esse círculo aqui, é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Todas essas curvas, círculo, essa curva, né? Esse quadrante é igual a esse, que é igual a esse, é igual a esse. Imaginem isso aqui, né? Imaginem aqui o quadrante, ó, passa as duas linhas. E imaginem que aqui na frente eu tenho um quadrante que é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse, é o mesmo que esse. Quando eu começo a inclinar, olha o que acontece. Esse quadrante aqui do lado, ele começa a ficar mais estreito do que o que ele é. Olha aí. Olha, olha, olha. E o da frente e o de trás, ele continua. Tá vendo aí, ó? Esse aqui,
ele sempre vai parecer maior, e esse daqui, do que esses dois daqui, ó, esse e esse aqui do lado. Eu vou fazer isso depois de outra maneira para explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido por quê. Porque o que acontece aqui? Eu vou pensar nessa curva, nessa direção que andou aqui do centro para o lado direito, né? Estou usando essa direção. E daqui do centro para o lado esquerdo, né? Porque é uma direção só. Ele vem girando, daqui para cá ele vem direito, daqui para cá ele vem esquerdo. E o que acontece? Aqui ele vai andar menos. Aqui ele vai andar menos. Eu não posso pegar esse mesmo pedação e colocar aqui. Não adianta, porque está em perspectiva. Apesar de que pouco. Então, e porque a distorção aqui foi pouca. Então aqui eu vou imaginar que ele correu menos do que o que correu aqui. Então aqui seria o intermediário. Aqui seria o intermediário. Como é que eu faço para achar o outro lado? Eu imagino esse ponto indo até o outro lado e prolongo ele lá atrás. Ó. Lá eu tenho outro intermediário que está atrás. E aqui entra uma dica. Né? Quando você tem o ponto inicial de luz, né? Que está aqui visível, o ponto inicial de sombra ele está do outro lado, a mesma coisa acontece aqui com a lateral. Uma lateral ela é visível para você, uma extremidade, a outra extremidade já não é, porque ela está se escondendo também, mesmo que pouco. Está claro isso? Então o que acontece? Quando a luz toca esse objeto, aí vou fazer aqui olhando de cima só um outro exemplo rápido. A luz está tocando diretamente aqui. É só para vocês entenderem aqui o que acontece com os raios. Esses raios eles se propagam em sentido retilíneo, só que chega um ponto em que eles não ultrapassam, né? Aqui eu tenho a parte de trás, a parte mais escura, até a parte média. Eles não ultrapassam isso aqui. Então, o que acontece? A luz, ela passa direto, que aí que acontece a projeção de sombra do objeto no plano. Eu vou fazer isso agora depois, mas só para vocês lembrarem. E essa luz aqui, mesmo que ela não toque nessa parte aqui atrás, você não começa já deixando ela totalmente preta. Não se for uma suposição, que vamos fazer sim, claro, vamos ter esse exercício. Mas o que acontece é que essa luz aí, ela é suavizada, né? Por quê? Porque a atmosfera continua a iluminar o objeto porque está muito próximo dos raios. E a base, né, o local que você está, se tiver alguma coisa, também pode rebater essa luz. Então aqui você não trabalha aqui uma intensidade de sombra. Você tem uma área mais escura aqui atrás, e a partir do momento que você sai deste ponto, você vem trazendo essa sombra numa nuance. Olha aí. Até chegar a deixar ele médio. Aqui é a mesma coisa. Escuro. E aqui eu vou deixando ele suave. Essa parte aqui foi a parte que recebeu luz. Se a peça for uma peça, não sei, sei lá, verde, então eu vou imaginar que todo verde, eu consigo visualizar toda essa intensidade de cor verde aqui, ó. Eu não posso descartar a possibilidade de a peça ter uma cor. Eu preciso ver essa cor. Está toda iluminada aqui, né? E é a partir daqui que eu começo a deixar ela mais suave. Ficou claro isso aí, galera? Vamos fazer um outro aqui embaixo. Por esse aqui que eu comecei a desenhar, né? Eu tenho um ponto inicial de luz, tem um ponto inicial de sombra aqui atrás. Então lá eu sei que está bem escuro. À medida que vem vindo aqui para o lado, eu já começo um degradê mais suave até chegar a esse ponto. Daqui para cá eu já sei que recebe luz. Do outro lado a mesma coisa, até chegar a esse ponto que ele vai escurecendo, até chegar a esse ponto eu sei que ele está iluminado, daqui para cá ele recebe luz. Essa peça é que tom. Quando a gente faz esse desenho aqui embaixo, a gente não entende, porque você fica parecendo que a peça é uma peça de vidro. Mas eu gosto de fazer porque eu preciso explicar a vocês. Vocês podem fazer alguns exercícios sem precisar fazer toda essa marcação. Só marcar, só desenhar, imaginar e fazer o sombreamento sem precisar marcar. Vocês vão perceber melhor a forma, o efeito que a forma faz, né? Vocês vão perceber melhor do que com essas marcações. Mas vamos lá, vamos supor que essa peça seja uma peça, né? Vamos lá, branca, uma peça branca. Então o que acontece? Ela é toda iluminada, ela está toda iluminada. Eu não preciso fazer nada. E à medida que vai saindo aqui do centro, como a peça vai indo para trás, eu posso fazer com que eu comece a perceber uma suave, bem suave nuance de tom de cinza, porque o branco vai perdendo a intensidade, né? Ele vai ficando um gris bem sutil, bem suave. Pode ser. Já resolveu. Claro que aqui assim não tá tão legal, porque você tá vendo todas essas marcações, mas sem marcação ficaria bem melhor. Essa aqui de cima tá massa para fazer isso que a gente trabalhou aqui. Eu vou fazer, vou determinar o ponto inicial de luz,
né, aqui dentro, então eu tenho essa linha. O oposto a ela tem um ponto inicial de sombra, aqui atrás, e o intermediário é exatamente esse intermediário aqui. Ó. Pronto, então o que eu faço? Luz está aqui na frente, sombra é o oposto, né? Aqui eu não fiz nem a setinha aqui escura. Aqui é a mesma coisa, eu tenho luz aqui de frente. E aqui no fundo eu tenho sombra, ausência de luz. Eu escureço bem aqui, ó. E a partir do momento que vai saindo deste ponto, eu vou tentando deixar um degradê. Por quê? Porque eu sei que a luz, mesmo que não chegue a tocar na peça por completo, eu sei que a atmosfera ela propaga essa tonalidade e tem áreas aqui, pode ter até o chão mesmo, pode estar rebatendo. Claro que existe a possibilidade de fazer sem estar assim, né? Olha aí, do outro lado a mesma coisa. Ó. E aí eu trabalho essa nuance até chegar aqui. Claro que iluminando a peça, eu vou trabalhar também, vamos supor, uma peça de cor marrom claro. Então eu vou fazer aqui, ó, um degradê suave para determinar que eu estou visualizando toda a tonalidade desta peça. Se eu sentir que ficou muito parecido, eu quero, poxa, tá muito parecido, eu preciso trazer uma nuance mais intensa, trazer um tom de cinza mais intenso para representar melhor esse degradê, essa ausência de luz. Então eu escureço um pouco mais onde eu achar que precisa escurecer. Olha aí. E trabalho esse degradê. Olha aí. Do outro lado a mesma coisa aqui. É que eu não acendi a luz. Minha mão fazendo sombra. Ali, bem suave, eu represento a forma. Beleza? Vamos fazer uma outra problemática aqui. Vamos supor que a luz tocou... Não, fazer mais uma dessa, né? Mais uma, agora ao contrário. Aqui em pé, vendo de pé, e mais em pé aqui a peça. Vamos supor que a luz tocou aqui atrás, ó, neste ponto aqui. A luz tocou aqui, neste ponto. Então, ó, eu imagino que toda essa parte do corpo aqui está iluminada. Ligo ao centro, prolongo. Toda essa parte aqui é a parte mais escura do objeto, né? Essa daqui. E qual o intermediário disso? É só pensar, ó, se correu isso aqui do centro para fora, né? Imaginar uma linha vertical horizontal. Do centro para cá, correu isso aqui, né? Que é tipo, ele vai correndo de acordo com a direção. Se aqui em cima ele correu para o lado direito, aqui vem para o lado esquerdo. O que acontece nessa extremidade? Ele vai correr a mesma distância, porém menor. Tem que ser uma distância menor, porque aqui a perspectiva faz com que essa área, a distorção, você perceba menos do que na frente ou atrás. A distorção é maior aqui, né? Então você percebe menos do espaço. Lembra disso? Distorção, a área maior, a distorção, né, maior aqui, então você percebe menos. Então aqui essa distância será menos do que isso aqui. O que correu aqui eu não posso colocar aqui, eu coloco menos. Então aqui eu tenho o intermediário. Então eu sei o limite. E o oposto a ele é só eu ligar ao centro, prolongar, né? Imagina essa linha vindo ao centro, prolongando. E aqui atrás eu tenho a outra parte intermediária. Pronto. Então só eu escurecer agora essa peça a partir daqui. Olha aí. E a partir do momento que saia disso aí, olha, eu já tenho um limite. Daqui para cá eu já não consigo escurecer, porque eu sei que está sendo iluminado. Do outro lado a mesma coisa. Claro que aqui agora, como tem um chão e ele rebate, eu não preciso deixar totalmente escuro. Eu posso fazer é como se existisse um filete. Eu vou parar antes de escurecer até o final. Lá eu vou fazer como se fosse um reflexo, né? Eu tenho um feixe de brilho e isso lhe dá uma naturalidade na representação. Porque o plano impede que você leve isso aqui até o final, totalmente escuro, né? Olha aí. Escurecer mais o centro, trazer mais esse degradê. Eu achei que ficou pouco. Olha aí, mais até chegar aqui. Pronto. E o que acontece daí para lá?
a peça está iluminada. Está iluminada não quer dizer que está branca, a não ser que seja realmente uma peça branca. Só que se essa peça fosse branca, mesmo, talvez esse degradê aqui já não fosse tão intenso. Talvez tivesse que ser um pouco menos. Então vamos fazer de conta que seja uma peça laranja um pouco mais escuro. Então aqui eu vou representar o que seria esse laranja um pouco mais escuro. Se for branco, eu deixo quieto, é branco. Se não for, beleza? E não tem projeção no plano, porque não estamos trabalhando com sombra, só com a volumetria. Tá, beleza. Vamos supor que eu coloquei a luz tocando no vértice, em cima. O que acontece com a extensão da figura? Ela é toda iluminada, toda iluminada. Então, eu só vou perder intensidade se a luz for uma luz bem intensa. Aqui embaixo fica escuro. Aqui embaixo eu não vejo, então eu posso escurecer. Aqui embaixo eu não vejo luz. Então, é uma área totalmente preenchida. Porém, né, vamos pensar aqui, se a luz passa por aqui, se você tem um feixe de luz passando, toda essa extremidade da figura, se ela estiver tocando no chão aqui, tudo bem, tem uma área aqui que menos. Mas se ela não estiver tocando no chão, toda essa extremidade aqui ao redor, ela vai estar um pouco mais clara do que o centro. Por quê? Porque a propagação dessa luminosidade, mesmo atmosférica, já ilumina um pouco essa área aqui, ó. Então eu posso escurecer mais no centro e deixar essa extremidade menos preenchida, né? Ó, menos escura, né? Mais iluminada ao redor. E o que acontece aqui em cima, se essa peça não for uma peça branca, se for branco, beleza, eu deixo todo branco. E à medida que for saindo do centro, pode ser que essa luz, se não for uma luz muito intensa, eu posso escurecer um pouco ela aqui, ó. Posso escurecer um pouco ela. Mas se for uma luz muito intensa, eu já deixo aí. Iluminou a peça toda branca, beleza, iluminou, eu posso deixar, não tem problema nenhum. Vou fazer a mesma coisa aqui agora, a luz tocando aqui em cima, totalmente em cima. Qual o ponto oposto? Seria embaixo. Então aqui embaixo eu sei que está tudo escuro. Eu não percebo luz nessa parte embaixo. Mas essa luz que está aqui em cima é uma luz que não está uma luz muito intensa. Então o que acontece com a forma? Eu vou fazer uma nuance, ó, de baixo para cima, como se fosse um degradê de baixo para cima, para tentar representar a ausência da luminosidade até o final. Vamos supor que não seja uma peça branca, seja uma peça, sei lá, azul. Então eu já vou determinar que tudo aqui é azul, né? Primeiro, ó, determino que tudo é azul. E o azul que está aqui embaixo, esse azul aqui de baixo, ele vai ser um pouco mais escuro, mais intenso, né? O azul de cima mais claro aqui embaixo, do que o azul de cima. Então eu posso fazer isso, ó, com aquela linha em degradê, que é uma linha que ela começa escura e vai ficando mais clara à medida que vai saindo do ponto inicial. Olha aí. Então, estou fazendo um degradê no traço, eu consigo representar essa nuance. Percebem que se vocês tirarem as suas dúvidas, né? Sanarem as dúvidas, vocês conseguem representar as coisas de maneira melhor, porque a dúvida impede. Cada vez que você tem uma dúvida, você, poxa, não sei, então aqui já houve um bloqueio. Se você tira a dúvida, vai facilitar, vocês vão conseguir representar. É por isso que eu trabalho desde o início, tentando explicar e deixar claro. Todos os sólidos básicos são importantes, não foi somente eu que disse. Eu aprendi e percebi que mas também grandes artistas, como para mim o principal, Leonardo da Vinci, ele dizia, abre aspas, se o aluno entende cubo, ele falava só desses 3 elementos aqui, ó. Se o aluno entende cubo, exatamente, se ele entende por completo o que é um cubo, o que é um cilindro, o que é uma esfera, ele entende qualquer coisa. Eu não tiro a razão dele e ainda acrescento, ó, cone, pirâmide de base quadrada, porque aí fecha logo, aí forma geométrica para tudo quanto é lado e vamos embora. Vamos lá. Luz tocando na face superior, aqui também, novamente, aqui, ó, tocando aqui em cima. Aí ela se propaga, vamos fazer aqui embaixo, vai ficar muito igual, muito parecido. Aqui, essa daqui, luz tocando bem no vértice, aí, ó. Tocou aqui no vértice, ela se propaga para todas as direções. A peça é que cor, sei lá, a peça é vermelha. Então eu vou fazer logo aqui, eu vou imaginar todo o corpo da base, né, dessa extremidade indo até o vértice aqui de cima.
ó, por completo. E o que acontece se essa luz não for uma luz muito intensa? Eu vou trabalhar, ó, o degradê de baixo para cima no traçado para tentar representar essa ausência de luz sutil que o objeto vai perder. Então esse azul, foi verde? Não é vermelho, esse vermelho aqui, ele já vai ficando um pouco mais carregado no final do que mais para cima, né? Olha aí. É porque quando a gente faz com essas marcações em pontilhismo, nem fica muito parecido, né? Mas vamos lá. Se eu digo que a luz tocou aqui embaixo, né? Tipo assim, eu tenho uma luz vindo aqui, ó, de baixo. Essa tá suspensa, presa no barbante. Eu tenho uma luz aqui tocando exatamente nessa quina aqui, ó, entre a face circular e a representação da forma. Então, ó, eu sei que o feixe de luz corre para lá, tá correndo até o vértice. E passa aqui para baixo também, passando pelo centro assim, nessa direção, né? Ele corre nessa direção embaixo e nessa direção em cima. O que acontece? Tudo aqui é iluminado, o oposto a isso aí, ó, é aquela linha lá atrás, ok, ok. Só que o que acontece é que essa luz ela pode se propagar arredondando. Eu posso fazer, embaixo ela ilumina tudo, está tudo iluminado embaixo, eu não vejo, mas sei que essa face está totalmente iluminada, né? Essa face aqui embaixo está totalmente iluminada. E aqui em cima, ó, ela vem iluminada aqui em cima, tudo, porém, ela pode ter uma perca de intensidade que vai fazer com que você perceba o sombreamento. Vamos fazer logo aqui né? Vamos supor que seja amarelo. Pronto, amarelo aqui. Vou fazer uma nuance bem sutil, é amarelo. Esse é onde é o ponto inicial de luz, e esse é onde é o ponto inicial de ausência de luz no objeto aqui lá atrás, ó. Bem escuro, só que à medida do momento que ela vai saindo daqui, indo para lá, ó, toda essa face daqui, ela pode ir perdendo a intensidade, ó. Então eu posso deixar mais claro no início e tentar deixar menos claro no final. Só isso. A diferença é só essa, porque mudou o ângulo. Ele vai ficar menos intenso na parte de cima. O amarelo vai ficar menos na parte de cima. Mas não é, mas a linha continua, a direção continua, é a mesma direção de iluminação. É a mesma área, né, de intermediário. Penso nos intermediários aqui, ó. O que seriam os intermediários? Se ele correu do centro até, vamos lá, aquele entendimento. Se ele correu aqui somente isso, aqui ele correu quase nada. Se aqui foi pouco, aqui foi menos ainda. Se aqui foi mais, aqui já foi um pouco mais. Se aqui correu muito, aqui ele já corre também um pouco mais, mas não chega a ser tanto do que o que correu lá, né? Que a gente já pensa ao contrário. Se ele correu demais aqui, e aqui correu menos, aqui eu já corro mais, voltando no negativo, né? É a mesma coisa ao contrário. Fazer essa problemática aqui embaixo. Tocando aqui assim, de aqui mais pro lado. Tocou pro lado, a luz se estende nessa direção, indo pro centro e vai até lá. A luz se estende. Também para cima, nessa direção. Ok. Qual o oposto a esse ponto? Tocou aqui atrás. Eu já sei que o ponto inicial de ausência de luz está aqui atrás. Qual o intermediário? Então vou imaginar, ó, olhando para essa elipse, enquadrando ela aqui, ó, num esquema de quadrado, de retângulo em perspectiva, eu vou achar o centro assim e assim. Aí eu penso, correu isso aqui para esse lado, aqui ele vai correr para cá pouco, vai correr menos. Aqui também no extremo vai correr para baixo pouco, é só ligar, prolongar, mesma coisa. E aqui atrás correu pouco. Correu mais, né? Sempre na frente e no fundo vai correr um pouco mais. Nas laterais ele corre um pouco menos porque a distorção é maior. É só esse entendimento. Então aqui não recebe luz, eu já faço uma sombra, já tem uma área mais escura. Aqui embaixo está tudo iluminado, então, sei lá, lilás. Eu vou trabalhar o tom lilás embaixo. A cor. Trabalho aqui na frente também o tom lilás. Só que esse tom de lilás, ele vai ser mais bem iluminado aqui na frente do que aqui em cima, se for uma luz suave que não está tendo tanta intensidade. Se não for uma luz do sol, uma luz artificial, né? Eu já posso fazer isso. Aqui em cima ele já fica um pouco menos do que essa parte aqui embaixo. E aqui também a mesma coisa. Aqui embaixo, indo mais profundo, já com a luz artificial, ó,
de maneira nessa direção, eu tenho que seguir a direção da luz. Aqui em cima vai estar mais com o tom lilás normal e aqui para o fundo vai perdendo essa intensidade, né? Eu tenho que lembrar dessa direção aqui, ó, sempre essa direção aqui. Deixa eu fazer uma sequência de linhas. Ó, a direção é essa. À medida que for indo aqui para o fundo, esse lilás vai perdendo a intensidade. Entenderam a direção? Mesma coisa eu vou fazer aqui em cima, ó. Só que agora está ao contrário, né? Vou colocar a luz tocando aqui assim, lá no fundo, no vértice. Tocando lá no fundo, nessa junção entre a base e o ponto superior. Qual o oposto a ele? É o prolongo. Imagino, tocou aqui. Aqui seria o ponto inicial de ausência de luz. Aqui o ponto inicial, a sequência inicial de luz. E qual o intermediário disso? A mesma coisa. Vou imaginar aqui o retângulo. Eu imagino o retângulo que eu tenho que construir aqui para fazer esse quadrado. Imagino aqui o centro e o centro. Percebo o quanto correu aqui para o lado. Vejo o quanto correu aqui no fundo. E trago isso aqui na frente. Ó. Aqui vai correr o quê? Menos do que isso aqui. Acho que até que assim é o suficiente. Só pensar nisso. Quanto vai correr? Vou virar o papel aqui. Foi mal. Perdão. Deixei eu andar para o lado. Então o que acontece é que eu vou simplesmente sombrear essa daqui para lá. A parte mais escura, que não recebe luz. Olha aí. Só que como a luz está vindo de baixo, né, tocando nesse ponto para cima, aqui em cima os feixes de luz vão estar mais distantes do lado de cá. Aqui provavelmente, ou mais próximos do lado de cá, aqui menos próximo, né? Mais distante. Então, quando eu fizer o degradê, eu tenho que pensar que aqui na minha base, aqui do lado de cá, a área é um pouco mais clara e aqui em cima é menos claro, só menos um pouco. É só isso, é coisa pouca, mas só para saber que a direção da luz influencia. Quando você tem a proximidade dela em um ponto, você tem uma área mais escura. Quando você tem mais distante do ponto, a área fica só um pouco mais escura. Ou está mais próximo, mais claro, mais distante, mais escuro. Somente isso. Aí aqui é a mesma coisa, pro outro lado. Penso naquilo que eu falei, ó, pô, aqui tem alguma coisa aqui que está refletindo, rebatendo essa luz. Então, eu não trago essa escuridão, essa nuance de cinza que eu fiz do lado de cá, totalmente pro lado de cá. Eu vou deixar um reflexo suave até voltar a fazer a parte escura, viu, galera? Antes de chegar no final, eu deixo um espaço de reflexo, porque isso pode acontecer, a luz pode estar voltando aqui, batendo aqui, ó. Então você percebe um filete de luz, você percebe até o seu ponto de visão que acontece e depois ele continua a ficar na mesma intensidade que você estava fazendo. Isso faz com que você consiga perceber esse rebatimento de luz que tem no plano ou alguma outra forma que possa estar rebatendo essa luz e você consegue representar melhor. O que acontece aqui embaixo eu não vejo, é que essa luz aqui em cima, onde ela toca inicialmente, ela está mais clara. Na direção, né? Imagina a direção do feixe. Então eu faço com que aqui embaixo tudo esteja bem mais escuro e aqui em cima mais claro. Beleza? Então a aula de hoje é isso aí. Obrigado pela atenção de todos. Fico muito contente de saber que está todo mundo gostando. Algumas pessoas estão gostando, assistindo. Muito obrigado. Quem tiver dúvida, pergunta. Viu? E quem souber de quem gosta de desenhar, por favor, divulga, comenta e compartilha aí, que ajuda no algoritmo do YouTube. Valeu? Obrigado a todos. Um beijo, um cheiro. Até a próxima. Tchau, tchau.